Esse é um tema que eu gosto muito. Na verdade, a hora que você olha os primeiros temas aqui do Evangelho, eles são muito marcantes, eu acho, de uma forma geral. Aliás, a introdução, para aqueles que nunca leram a introdução do Evangelho, para mim é uma grande mensagem de esperança e de fé. É linda. Realmente é um texto muito legal. E os três primeiros capítulos, eu acho que eles têm uma importância enorme no conjunto todo, porque ele, de uma forma muito explícita e direta, eu acho que ele já coloca alguns grandes pilares da mensagem, da doutrina como um todo. E a preocupação aqui não é nem da doutrina em si, mas acho que da mensagem principal que o mestre nos deixou, né? Que eu acho que é o mais importante. E o capítulo 2, eu acho que ele tem, depois de ele falar um pouquinho sobre não vir destruir a lei, mas na verdade ele veio, de uma certa forma, confirmar uma série de colocações feitas ao longo da história. Quando ele fala sobre o meu reino não é deste mundo, e depois há muitas moradas na casa de meu pai, é a hora que ele começa a contar uma história, eu acho, de muita força, estabelecendo exatamente as leis universais, né, a relação com Deus e assim por diante. Aliás, teve uma vez uma pessoa que foi fazer uma palestra no Caritas e contou muito sobre essa visão sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo e a importância desta sequência, né, de um capítulo depois do outro. Então, até em função disso, isso deve ter sido há uns 3, 4 anos atrás, em função disso, toda vez que eu abro num capítulo, eu procuro ver o que o capítulo anterior se refere e o posterior, porque realmente sempre tem um fio condutor que é muito interessante, né? Mas mais especificamente aqui no capítulo 2, ele começa de uma forma, eu acho que bastante, de novo, intensa, assim, talvez de uma passagem importante, né, da experiência de Jesus aqui, que é literalmente naquela expectativa toda que se tinha, principalmente do povo judeu, da vinda do Messias, do rei dos judeus e assim por diante. E, obviamente, quando ele se depara ali com Pilatos, essa é uma das grandes perguntas que ele faz, né, para Jesus. Fala, bom, então você é o rei? Você é aquele que todo mundo estava esperando? E ele responde categoricamente, né? Fala, não, meu reino não é desse mundo. E é interessante que aí começa, eu acho que o grande movimento que o Kardec promove com a, a, as obras que ficaram para nós aqui, que, de novo, não é simplesmente... E eu acho que um dia a gente vai conseguir separar as coisas, né? Talvez do rótulo que ela tem, né? Não era... Acho que a obra como um todo hoje, depois de tantos anos, né, envolvido com o espiritismo, ela não era para propagar, na verdade, o espiritismo, né? Na minha visão, pelo menos, mas muito mais que isso, né? E aí você pode chamar do que for, né, essa obra, mas ela tinha uma preocupação muito grande de conseguir provar a continuidade da história de todos nós, né? E mais do que nunca, essa visão quebrar num momento muito importante da história e evolução desse planeta, a visão material limitada e até certo ponto muito angustiante de uma vida muito breve e centrada apenas nas nossas angústias, ansiedades, medos e assim por diante aqui, né? Então, quando ele coloca já no segundo capítulo que o meu reino não é deste mundo, ele já diz, olha, e aí vocês veem que o capítulo 3 é exatamente isso, há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele falou, não só o meu reino não é deste mundo, como existem vários, né? E a evolução vai mostrar isso para todo mundo. Então, uma discussão muito interessante, mas já que tenho certeza que deu tela azul ali
pro Pilatos, porque a compreensão do que ele estava dizendo talvez era muito difícil de talvez tangibilizar, né? E até aqui, num dos pedaços aqui desse capítulo, tem até um ponto que nós vamos ver já já, que mostra exatamente qual foi o grande ponto que não foi compreendido da mensagem de Jesus, que ficou para mais tarde, que ficou para essa obra de Kardec, né? Então, eu tenho certeza que um dia nós vamos olhar para essa história como um todo, não uma história sobre religião através de religião, mas muito mais sobre uma história do nosso mestre, que é o grande governador desse planeta, que exatamente coloca, mais do que nunca, essa noção da evolução de nós todos, regida apenas por um, né? Por um membro do reino de Deus e todos os seus mensageiros. Então, eu acho que nós não vamos olhar catolicismo, espiritismo, vamos olhar simplesmente a história do mestre e a forma como ele nos ajudou nessa evolução, né? E eu só separo isso porque, óbvio, isso tudo chamado de espiritismo foi o que possibilitou o entendimento, até científico, desse negócio todo, mas definitivamente eu acho que Kardec até queria que a gente, em algum momento, dissesse não confundam esse conhecimento e essa revelação com nada senão a razão de vocês, o estudo de vocês, a evolução de cada um, né? mais do que nunca. E nesse capítulo, ele explica até, e esse entendimento, ele é um entendimento de muita, até da necessidade de compreensão, né? Que ele coloca que os judeus tinham uma ideia muito imprecisa no tocante à vida futura, porque era uma visão bem materialista, né? Em todos os seus aspectos. Então, ele coloca que a bênção de Deus, ela era provada através da abundância material, e o contrário mostrava o castigo, né? E óbvio, o Jesus vem justamente revelar que, na verdade, existe uma lei só de Deus, e ela serve tanto para esse como para o longo da eternidade, né? É quando ele diz que Jesus veio revelar que há um outro mundo no qual a justiça de Deus segue seu curso normal. Ela segue o seu caminho, né? Do plantar e colher, de, né, perdoar antes de ser perdoado, e uma série de coisas que a gente já vem discutindo aqui, que são os pilares dessa obra, que tenta esclarecer com muito mais brilho, talvez, e detalhes, a mensagem que Jesus quis nos deixar. E quando você pega os 5 principais livros, né, que formam a base do Espiritismo, eles justamente tentam nos trazer uma série de informações que talvez nunca tenham sido dadas, mas fizeram, de alguma forma, parte de pedaços da mensagem que Jesus deixou, mas, obviamente, uma mensagem difícil da gente compreender, todos nós ainda, muitas etapas dessa evolução ainda incompreendida por todos nós, né? E é interessante porque, de novo, com essa obra, a gente entende, então, que a continuidade da evolução, ela tem a sua sustentação comprovada. Isso a gente já falou muito aqui. E até a forma como Kardec aborda a obra e como ele se prepara para a sua formação, como ele começa a conhecer o Espiritismo e como ele começa a desenvolver a sua teoria com base no conhecimento único que ele tinha, né, que era a ciência. Isso tudo tem, obviamente, um propósito importante aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, nesse capítulo, a gente fala um pouco sobre, talvez, a essência dessa passagem, da identificação do papel de Jesus, o que ele veio fazer, que mensagem ele deixou, né? E esses 27 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles tentam, obviamente,
esclarecer isso, né? Esse ponto aqui é interessante sobre a realeza de Jesus, porque já vocês vão ver que na verdade, é a última página aqui do nosso bate-papo de hoje, que ele coloca que a realeza terrena termina com a vida. E tem um depoimento aqui de uma rainha francesa que desencarna e conta um pouco sobre isso, né? E é o tempo todo, acho que a grande preocupação de Jesus, mostrar que o verdadeiro tesouro, ele está na forma como você lida com cada um dos seus passos, a forma como você lida com seus pensamentos, sentimentos, palavras, relacionamentos, ou seja, todo o arcabouço moral que forma os seus princípios, né? E ele traz, obviamente, a noção da eternidade, não para que a gente menospreze o momento atual, pelo contrário, você vai ver que até nesse capítulo tem algumas palavras duras com relação à experiência corrente, mas mais do que nunca, a preocupação dele é sim que a gente valorize muito essa oportunidade, mas que a gente veja essa oportunidade agora realmente como um passo, né? Para que você possa dimensionar bem, principalmente as ansiedades, as angústias, e tenha uma visão mais ampla, né? Da grandiosidade dessa obra e, obviamente, do nosso caminhar, né? E tanto que nessa conversa com Pilatos, em determinado momento, ele disse: eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Então, a aparência, a forma, né, que ele... E é interessante porque eu acho que toda essa experiência, ela, pelo menos para mim, ficou muito gravada, né? Porque quantas vezes nós já não olhamos no espelho e nos dissemos: puxa, mas por que que eu estou sofrendo tanto? Ou por que fizeram isso comigo? Ou por que aconteceu isso comigo? E o que muitas vezes todos os mensageiros de Jesus pedem para nós é exatamente falar: olha, ele que não tinha absolutamente nada para sofrer, passou o que ele passou, então segura as pontas aí, que isso vai te ajudar. De novo, sempre com essa visão mais ampla, né? E é interessante que, assim, literalmente, e eu acho que os primeiros capítulos do Evangelho fazem isso, por isso que eu coloco aqui o ponto de vista, porque ele vem expandir a forma como as coisas eram relacionadas, né? Ou seja, a gente imagina que o tempo anterior a Jesus, ele foi muito marcado por uma noção de libertação, de alguns grandes profetas que vieram para tentar proteger uma população ainda muito humilde, carente, com uma visão muito estreita ainda do caminho. Então, né, por exemplo, Moisés, quando de uma certa forma ele falava com o grupo ali mais próximo, ele tinha muita dificuldade de se fazer entender e de mostrar para as pessoas tanto que, né, o que ele mostra como lei, ou o que ele mostra como comportamento de Deus, é algo mais rude, mais arcaico, né, mais grosseiro até certo ponto, porque ainda era essa linguagem. Mas, de uma certa forma, essa transição depois que faz para Jesus, ela é uma ruptura muito grande, né? A hora que ele começa a dizer que não existe esse castigo, que Deus não é esse furioso, pelo contrário, ele é todo amor e assim por diante, ele começa a mostrar a realidade do que ele chama do meu reino, que é completamente diferente de tudo que se conhecia e se imaginava. Exatamente no centro da onde toda essa visão mais ampla de Deus, que ainda limitada era, foi propagada, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, sim, ele coloca nessa discussão, logo no capítulo 2, para aquele que coloca o seu pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida material é apenas uma rápida passagem. Aí eu disse que tem algumas palavras mais duras, que ele coloca uma curta estação num país ingrato. Mas aqui também ele já está falando sobre a noção de um planeta numa fase de expiação, de dores, né? Ainda de muita lapidação de todos nós, né? Mas, de novo, sem nenhum intuito de dizer não valorizem, né, a bênção de estar aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vem trazer uma visão da passagem, né, da morte, completamente diferente. Diz, não tem nada aqui de assustador. Ainda na visão dele, ali, quando Jesus estava aqui,
deixando a sua mensagem, ainda um pouco difícil de entender, mas com a obra de Kardec, já através dos espíritos que direcionaram para esses pilares, a morte já não tem esse tom assustador, ela já não é mais um sei lá o quê, né? Mas sim, ela é a volta para casa, a abertura da tua cabeça para tudo que tem de mais amplo, mas sem a noção. E aí, durante muitos anos, né, desde a metade do século XIX, quando isso é revelado, e depois os estudos que vêm, e confesso que para muitos ainda nessa linha, não é ainda a visão de que tudo efetivamente continua como está hoje no processo evolutivo. Muitos ainda acham que, na hora que a gente morre, a gente só não vira anjo porque, não sei, ainda não tem essa patente disponível logo na entrada, mas a gente já cria uma sabedoria. Quando ele, né, e ao longo desses anos, todos esses, né, Chico, Divaldo, todo mundo começa, o André Luiz, começa a mostrar uma relação muito mais uniforme da forma como a gente transita e a forma como a gente evolui, é a hora que a gente vê que efetivamente o processo ele é muito mais coerente, ele é muito mais consistente, ele é muito mais sólido. Então, grandes saltos apenas por um evento não vão ocorrer, né? É a evolução como ela é, do jeito que eu penso hoje, as minhas limitações são as mesmas que eu vou apresentar, né? Talvez com uma visão um pouco mais ampla ou com uma noção um pouco mais aberta, mas eu não, pelo simples fato da passagem, eu não me torno melhor ou pior. É a cada dia que esse negócio acontece, é a cada dia aqui, é a cada dia lá, e já comprovadamente, por isso da valorização da gente aqui, a forma como a gente está, com a limitação física, o peso material, a visão mais estreita, a evolução ela pode ser muito mais rápida, muito mais intensa e muito mais profunda. Esse é o grande intuito. Por isso, o agradecimento a estar aqui. Né? Porque se eu consigo manter a ordem do que ele imagina, né, e coloca para a gente aqui como a evolução moral, valorizando a presença aqui da forma como ela é, a passagem apenas mostra uma possibilidade de, mesmo não tendo certeza de tudo, apenas acreditando no sentimento do coração e aquilo que foi deixado, e você consegue definitivamente caminhar, isso mostra uma possibilidade enorme de subir degraus, né? Que eu acho que é o que ele quer para nós. E mais do que nunca, a revelação, né, da continuidade, ela vem para nos acalmar, não para criar mais confusão, ou mais angústia, ou mais ansiedade. Vem apenas para dizer, olha, tudo continua, você vai ter teu tempo, você vai ter todas as oportunidades de desenvolver tudo que você se esforça tanto, mas talvez não consiga desenvolver agora. Então, o que ele coloca aqui, que ela justamente mostra, e ele coloca indiferença com relação aos tropeços materiais, mas não é uma indiferença de não me importar com isso, mas não fazer com que isso se torne um grande martírio na minha vida, né? E aqui ele fala um pouco disso, que eu acho importante a gente entrar um pouco mais no detalhe, né? Que nós aqui, pela simples dúvida quanto à vida futura, a gente acaba concentrando todos os nossos pensamentos na vida terrena. Né? Incerto quanto ao futuro, dedica-se inteiramente ao presente, deixando de ver os bens mais preciosos do que os que existem na Terra. E mostra exatamente algo que, para nós, o nosso cérebro, e aí daí para frente, teve que se acomodar a um novo pensamento. A preocupação da conduta aqui, do desenvolvimento material, da busca da felicidade que é possível aqui, e da harmonia, da convivência, da tolerância e assim por diante, mas com a cabeça nessa continuidade, no que realmente importa, conseguindo separar um do outro. Bem difícil isso, né? Ou seja, eu tenho que ter, com a visão que eu tenho hoje da matéria, eu tenho que ampliar esse negócio, enxergar muito além do que os meus olhos conseguem ver. Então, quando eu encontro uma pessoa, o que ele pede muitas vezes é concentre-se não no que você está vendo muitas vezes, mas naquilo que está sendo transmitido para você, na energia que você está recebendo, num olhar que
transmite candura, desespero, ou seja lá o que for, né? Mas mesmo assim, o que a gente tem é, como ele coloca aqui, uma desilusão, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são também tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, né? Desde que eu pelo menos, fique fixado na brevidade que é essa experiência, né? E aí, realmente, a vida passa de uma bênção, de uma grande oportunidade, porque muitas vezes, como disse inclusive Gonzaguinha aqui, numa das vezes que a gente pôde falar sobre isso, num grande tormento, né? Naquilo que não é desejado, né? Mas definitivamente aquele que consegue enxergar a continuidade, né? E consegue ver, talvez, consegue viver nesta vida presente, com um pé em cada canoa, né? Mas integralmente aqui, mas sabendo realmente do que importa. E é por isso que a gente insiste tanto aqui no Caritas, que as pessoas estudem e busquem informação e conheçam as leis divinas e assim por diante, porque se você conhecer as leis, você consegue viver efetivamente no dia a dia aqui, separando uma coisa da outra, e compreendendo, inclusive, a diferença e a distância entre a lei humana e a lei universal, né? E ele coloca, olha, aquele que consegue fazer essa separação, que busca pelo menos essa condição, ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como formigas, ou seja, como se você distanciasse muito a sua visão, subisse a milhares e milhares de quilômetros de distância para cima, e aí sim, se você olhar toda a população do mundo de um prédio muito alto, todo mundo vai ser igual, né? Todo mundo vai caminhar da mesma forma, todo mundo vai ter o mesmo sentimento, falar as mesmas coisas, ir para o mesmo caminho, ou seja, e é isso que ele pede, né? Não que a gente literalmente ache as pessoas diferentes pelo que elas são, mas entender que esse universo ele trata das coisas de uma forma muito mais ampla. E, de novo, sem esquecer da necessidade do passo a passo. Então, realmente é algo muito complexo, né? O esforço que nós fazemos e temos que fazer, ele exige uma energia muito grande. Mas o momento que essa mensagem chega, de esclarecimento, ela também chega com a preparação de nós todos aqui para recebê-la, né? Ou para começar a arranhá-la. E estamos fazendo isso, né? Há 200 e poucos anos já, desde que ela chegou, justamente para que a gente consiga, 200 ainda não, né? Uma hora chega lá. Mas para que a gente consiga compreender isso cada vez mais. E não compreender apenas do ponto de vista acadêmico, né? Compreender para eu poder absorver no meu dia a dia, no meu passo a passo, né? E é interessante que ele coloca aqui, olha, o homem busca instintivamente o seu bem-estar, seja lá onde for, né? Mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Ora, a busca pelo bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Então, pensa bem, e essa é uma discussão enorme, e no Livro dos Espíritos isso fica muito claro, né? Da necessidade que a gente nasce com isso, de buscar o bem-estar, a proteção, a segurança, a preservação da vida. Isso são leis que a gente traz, né, no nosso DNA, justamente para que a gente ajude na evolução aqui da matéria, para cada vez mais ela se assemelhe à origem, né? E esse é o ideal, a evolução é essa. Um dia a transição ela não pode ser tão diferente, marcante, ou tão distinta, né? Ela vai ser mais suave, ela já é mais suave para mundos superiores, né? Ou em alguns muito superiores não existe nem a transição, porque obviamente a evolução já é num outro grau, né? E aí sim, ele esclarece, você imagina que também, né, você imagina que era toda uma sociedade voltada para a matéria, de repente eu digo, olha, a matéria não importa mais nada. Não, diz, não tem problema nenhum você buscar os prazeres terrenos. O abuso sempre é a questão. Os extremos jamais convergem, né? O caminho é o do meio. Então, ninguém naquele momento, óbvio, Jesus traz umas mensagens duras, né? Como outros depois mensageiros trazem, que é o caso de São Francisco de Assis e tudo mais, mas definitivamente ele coloca, olha,
você pode viver e buscar tudo o que o seu instinto traz. O problema só é que se você conseguir identificar o que realmente importa, né, no final do dia ali, depois de uma jornada árdua ali de evolução, se você no final do dia conseguir fazer o balanço do que realmente ficou e que importa e que vai ficar ao longo da eternidade, é tudo que ele quer, né? Definitivamente. E aí sim ele coloca no final, aquele que, dessa parte aqui do capítulo 2, aquele que se identifica com a vida futura se assemelha ao homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena é como o homem pobre, que perde tudo o que possui e se desespera. E o que ele quer colocar aqui, né? Você imagina, as palavras, a limitação do nosso vocabulário nessas horas não ajuda. Então a gente tem que realmente olhar de uma outra forma. A palavra rico e a palavra pobre, para nós, ela tem um peso muito grande, né? E uma distinção enorme, causada até por uma visão de injustiça e uma série de coisas. E em algumas passagens, inclusive, de Jesus, ele fala isso, né? A quem tem será ainda mais dado e a quem não tem será ainda mais tirado. E ele está falando sobre isso aqui. Ele está falando sobre aquele que dá, aquele que, né, se você der mais abraço você vai receber. Se você der mais alegria você vai receber. É isso que ele está dizendo. É essa riqueza aqui que diz, não me importa porque eu tenho a eternidade para evoluir. Essa é a visão, né? O desespero, quando o desespero bate, é porque literalmente eu acho que não tem mais recurso nenhum para agir. E o que Jesus vem mostrar, e a obra depois de Kardec traz, é exatamente o inverso. Você pode até levar mais tempo que o outro para trilhar o seu caminho, mas não importa, o desespero nunca vai te ajudar, você tem o teu tempo, e é isso que é mais importante, né? Ou seja, o primeiro grande passo é harmonize-se, tenha paciência com você, né? Aqui ele coloca que ele nos mostra que essa vida não passa de um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ou seja, um elo é literalmente um passo importante, mas que ele une uma jornada como um todo, né? E aí também mostrando um pouco essa valorização. Ele revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Você vê, o que ele mostra aí, Jesus tenta colocar, e depois Kardec traz também, é o que esse capítulo 2 coloca, que é muito interessante, que diz, é essa visão de conjunto, é essa visão de continuidade, de integração, de todo, que foi exatamente isso que as pessoas não conseguiram compreender de Jesus. Essa visão de que somos irmãos, da mesma forma que ele falava com aquele que não tinha absolutamente nada a ver com ele, que possivelmente era um pedinte na rua, ou o seu próprio irmão, que ele dizia, é mais um. Né? As duas coisas chocavam. Ele dizia, esse aqui que está me pedindo ajuda, um leproso, é meu irmão também, e o meu irmão não passa também do meu irmão como o pedinte. Essa noção, para ser sincero, acho que ela não é compreendida até hoje. Uma vez no Caritas, muitos anos atrás, ainda na Cajaíba, eu falei isso. Eu falei que uma vez eu fiz um exercício de andar na rua olhando para as pessoas como se fossem meus irmãos, e achei estranhíssimo isso. E alguém depois me abordou, depois da palestra, e disse, acho que você está ficando louco, porque que é exatamente esse ponto aqui, né? Essa noção que ele deixou, que a gente não compreendeu, que aí a obra de Kardec vem trazendo com maior força, mas aí ele vem trazer mais complexidade também, a visão da individualidade da alma e a noção do todo, são duas coisas que parecem água e óleo, na verdade não são, né? Mas mesmo assim, o que ele coloca que é, o teu caminho ele é formado por uma série de etapas, uma atrás da outra te formam, ou seja, você é hoje tudo aquilo que você já viveu, não só nessa vida, mas em todas elas. E todos os mundos, na verdade, todos os seres de todos os mundos estão fazendo o mesmo. Então, e é isso que ele coloca em algum momento, que ele diz, olha, eu passei por isso, Jesus fala. Eu passei exatamente pelo mesmo caminho que vocês passaram. E isso quer dizer, para aquele que entende, então, que a jornada é um todo, que nós vamos chegar onde ele chegou.
E aí fica mais doido esse negócio, porque tem gente que fala, o que você está falando então? Você está falando que eu vou ficar igual a Jesus? Pois é, vai. Vai. E nós vamos olhar para trás um dia e talvez vamos fazer a mesma conexão que ele fez. De novo, é difícil a gente imaginar isso, e é tão distante, óbvio, para nós, mas é por onde, né? Qual é o grande propósito? Por que ele veio? Ele veio justamente estabelecer essa referência, mostrar para onde estamos indo e o que seremos, né? Sem dúvida. E aqui, para terminar, tem, como eu disse para vocês, esse depoimento lindo. Eu não vou... ele é curtinho, é tudo que vocês estão vendo aqui na tela. Eu não vou passar por tudo, mas é o dessa rainha da França aqui, que logo, um tempo depois que ela desencarna, ela traz esse relato. E uma das coisas interessantes que ela coloca aqui, depois para aqueles que forem ver, é que uma das coisas que mais a chocou foi encontrar com pessoas que ela achava que estavam muito abaixo dela no conceito que ela tinha de evolução, e na verdade não estavam abaixo, não, estavam muito acima, mas muito acima, muitos e muitos degraus, né? Então, é um depoimento. Você imagina esse depoimento ali, França, né, século XIX, antes ainda né, de tudo que a gente sabe que aconteceu no século XX, hoje, seja uma mensagem muito forte, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu convido todos a darem uma olhadinha. É um texto lindo e eu acho que uma vontade de deixar um depoimento, para dizer, gente, o que essa turma está falando aí, eu estou vivendo aqui. Então, por favor, entendam como algo muito importante. Então, esses 3 primeiros capítulos, né, depois de uma mensagem muito linda na introdução, eles ajudam muito a gente a formar a compreensão de todo o ensinamento que vem depois, não só no Evangelho, mas em todas as obras que Kardec, através dos espíritos superiores, nos deixou, porque justamente mostra esses grandes instrumentos de conhecimento que a gente precisa ter para caminhar talvez com mais harmonia, com mais fé, com mais esperança, com mais calma, tranquilidade, que eu acho que é isso que ele quer, né, no final das contas. Mas era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje aqui.